Senhor prometeu, meu Pai, quem invocar o nome do Senhor será salvo. Cada oração, O Senhor quer ela em breve aqui dando testemunho. O Senhor tem jeito para qualquer um. cada história, Não sei o que aconteceu com a tua filha. Tua filha estava morta. O Senhor fez um milagre. Cheguei em casa, eu olhei uma corda, amarrei a corda na janela e me joguei. A minha esposa apareceu na porta. e cada palavra, Esta pessoa, se ela aceitar essa trombeta que Deus está tocando para salvá-la dessa destruição, hoje a vida dela começa a mudar. são passos em direção à nova vida que o Espírito de Deus quer dar a você. De segunda a sexta-feira, a Caminhada da Fé, rumo à Fogueira Santa, no Monte Sião. Direto do Templo de Salomão, bispos e pastores clamarão diante do altar com você e por você, ao vivo, às 22h30. Participe pelos canais TV Templo na Grande São Paulo, canal 10.1, CNT, canal 21, TV Gazeta, Univer Vídeo, TV Universal, Rede Aleluia e pelos canais oficiais da Universal no Facebook e YouTube. Olá, que Deus abençoe a sua vida. Uma ótima noite a todos. Você acabou de acompanhar uma chamada que fala com respeito à caminhada da fé rumo ao Monte Sião. Essa caminhada acontece todos os dias e hoje você pode participar conosco às 22h30 através dos canais da Igreja Universal do Reino de Deus, de todas as redes sociais que você está aqui a acompanhar. Nós vamos agora conhecer a história de uma pessoa que venceu. Ela que teve a sua vida marcada pela dor, pelo sofrimento, mas tudo isso mudou quando ela decidiu ouvir a voz de Deus e ir para o altar. Eu tinha um relacionamento, depois de algum tempo eu descobri que ele era traficante. E logo em seguida ele foi preso. Ali realmente foi meu fundo de poço. Eu tinha uns 6 anos quando eu via muito briga dentro de casa. Meu pai batia na minha mãe e era um inferno. E muitas vezes eu achava que eu era culpada de todos aqueles problemas. Sempre eu tentava entrar no meio para conseguir defender e eu sempre acabava apanhando juntamente com a minha mãe. E ali foi crescendo uma raiva muito grande dentro de mim, uma mágoa muito grande, porque eu não entendia porque que as outras crianças conseguiam ser felizes e eu não conseguia ser feliz. Eu não conseguia ver esse amor dentro da minha casa. Então, com meus 10 anos, eu só pensava em me matar. Pensava em me jogar na frente de um carro porque eu achava que o problema era eu. E foi ali que eu fui crescendo totalmente revoltada. Eu não tinha paz dentro de casa, eu brigava muito com a minha mãe. Então, de agredir a minha mãe e ela me agredir. E assim foi o meu sofrimento, assim foi a minha infância. E com meus 14 anos, eu conheci um rapaz. Que ali ele era meu príncipe encantado. Todo amor que eu não tinha em casa, toda atenção que eu tinha dele. Só que em dado momento eu descobri que ele era traficante. E pra mim, assim, foi algo que não tinha explicação. Porque eu nunca me envolvi com nada errado. Nunca me envolvi com bebidas, com baladas, com droga. Então ali eu não sabia o que fazer. Mas com medo de perder ele, eu comecei a ceder. Comecei a beber e fazer coisas que antes eu não fazia. Era uma felicidade momentânea, uma felicidade que eu nunca tive. Até o momento que ele foi preso. E ali parece que toda a felicidade que eu achava que eu tinha conseguido conquistar, eu perdi em questão de segundos. Foi quando eu comecei a ter depressão, eu não queria mais sair pra nada, não queria sair de casa, não queria estudar, eu não queria fazer nada. Até que um certo dia eu recebi um convite para ir à Igreja Universal. Só que, mesmo eu sofrendo, mesmo eu tendo todos aqueles problemas, eu não queria ir. Porque eu sempre ouvi falar muito mal, inclusive eu falava muito mal da Igreja Universal, mesmo sem conhecer. Só que mesmo eu sofrendo, eu fiquei relutando, até que um dia eu aceitei a Igreja Universal. E ali, naquele momento que eu fui até a igreja, eu consegui ter uma paz que eu nunca tinha tido. Então eu decidi, não, eu vou começar a ir para a igreja. E eu comecei a ir. Só que mesmo eu indo na igreja, eu continuei fazendo coisas erradas. Eu ia para reunião, mas eu não via a hora de acabar para mim poder ir para alguma festa.
Porque eu achava que o fato de eu estar na igreja, Deus tinha que me abençoar. Deus tinha que fazer algo acontecer na minha vida, porque a minha parte estava fazendo. Eu estava indo até a igreja. E assim foi durante 1 ano. Eu ia na igreja, eu participava das reuniões e nada mudava, porque eu não queria mudar. Eu achava que Deus ele tinha que me mudar, ele tinha que me abençoar, porque eu estava ali à igreja. Até que um dia eu ouvi uma palavra que falava: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu pensei, poxa, eu estou cansada, eu estou sobrecarregada, e por que eu não consigo me aliviar? Aí eu entendi que não bastava eu apenas ir até a igreja, tinha que ir até Deus. E para mim poder ir até Deus, eu não podia ir com máscaras, eu não podia fingir que eu era uma pessoa que eu não era. Foi naquele momento que a minha ficha caiu. E foi através dessa palavra que parece que tudo aquele peso que eu carregava, todas as mágoas que eu carregava, todo o sentimento, toda a depressão, naquele momento parece que ela saiu. Porque eu entendi que não bastava eu apenas ir até a igreja. Eu tinha que ir até Jesus. E foi o que eu fiz. Eu comecei realmente a ir de verdade, comecei a abrir mão de amizades, eu realmente me batizei nas águas, porque eu já tinha me batizado quando eu cheguei na igreja. Só que foi apenas um banho, porque eu não mudei as atitudes, não me arrependia de nada do que eu tinha feito, mas aquele momento, quando eu entendi que eu tinha que ir até Jesus e tirar todas as máscaras, eu me batizei nas águas. E ali começou a minha caminhada na fé. E ali eu tive meu encontro com Deus, e eu falo assim que o meu encontro com Deus foi um dos dias mais especiais da minha vida. Que ali eu mudei meus pensamentos. Tudo aquilo que eu já tinha feito de errado, toda aquela mágoa que eu tinha, foi sendo tirado dentro de mim. Foi como se realmente eu estivesse nascendo de novo, tendo uma oportunidade de ser feliz. E ali eu tive meu encontro com Deus, e ali eu fui me libertando, e Deus foi mudando tudo aqui dentro de mim. Antes de Ele mudar do lado de fora, Ele foi mudando dentro de mim, que é o mais importante. Porque antes, eu só queria mudar o lado de fora, eu não queria mudar o lado de dentro. Mas Deus, Ele fez o contrário. Ele mudou o lado de dentro para Ele poder conseguir mudar o lado de fora. Até que um certo dia, eu sempre estava buscando o Espírito Santo, porque eu ouvia falar. E um domingo, eu fui para a reunião de 18 horas, determinar, meu Deus, eu quero ter o Espírito. Porque se eu não tiver o teu Espírito, eu não vou conseguir permanecer. Eu posso conquistar muitas coisas, eu posso mudar muitas coisas na minha vida, mas se eu não tiver o teu Espírito, eu não vou conseguir permanecer até o fim. E ali eu me derramei, eu fui sincera. Eu não sabia orar direito, mas ali eu fui sincera com Deus. E ali eu recebi o Espírito Santo. Que eu posso dizer que realmente foi o dia mais feliz da minha vida. Eu nunca tive tanta alegria, eu nunca tive tanta paz como eu tive naquele dia. Que o Espírito Santo ele desceu sobre a minha vida. E ele parecia que era somente eu e Deus, não tinha mais ninguém. Era como se ele testificasse dentro de mim que eu sou com você. Não importa o que você fez, não importa o seu passado, mas eu estou dentro de você agora. Era como se eu realmente estivesse começando tudo de novo. E ele me deu uma nova chance, uma nova vida, um novo DNA, uma nova personalidade. Tudo realmente se fez novo. Dali pra frente foi só alegria. Tanto que o ódio que eu tinha antes dos meus pais, quando eu comecei na igreja, eu tinha vergonha de falar que eu estava indo na Igreja Universal. Mas a partir do momento que eu recebi o Espírito Santo, eu queria falar de Jesus para todo mundo. Eu queria falar para todo mundo que eu estava na Igreja Universal. Eu queria falar para todo mundo o que era realmente o Senhor Jesus. E depois que recebi o Espírito Santo, nasceu dentro de mim o desejo de mostrar para todo mundo o que Deus fez na minha vida e que poderia fazer na vida de outra pessoa também. Então hoje eu posso ajudar outras pessoas que têm depressão, que vêm de uma infância muito triste. Hoje eu consigo ajudar outras pessoas a conhecer o verdadeiro Deus. E eu que sempre falei mal da Igreja Universal, por estar apoiada em opinião de outras pessoas, hoje eu posso dizer que ela é como se fosse uma mãe para mim. Foi a última porta que eu bati e foi a única que foi aberta para mim realmente conhecer o verdadeiro Deus. Observe que essa pessoa ficou anos em uma religião, mas escravizado pelos vícios. Quando foi que isso mudou? Quando ele deixou de lado o seu achismo e ele colocou Deus em primeiro lugar. É exatamente isso que você tem que fazer. Você pode também buscar para a sua vida esse derramamento do Espírito Santo, como também alcançar o livramento tão desejado, tão esperado. Você está a viver hoje uma situação que você nunca imaginou antes, mas também
você vai determinar que nunca mais você vai ver a face do seu problema. Esteja conosco nessa caminhada da fé. Essa pessoa, pastor Antônio, que deseja a nossa ajuda, ela pode estar conosco nesse domingo, nessa concentração de fé e milagres que acontecerá especialmente às 9 horas da manhã. Com certeza, pastor Edilson, a presença dessa pessoa será muito importante, porque muitas são as pessoas que querem um milagre. Elas ouvem, elas assistem a programação pelo rádio, pela TV, mas ainda não tomou a decisão. Esteja conosco neste domingo e você vai ver Deus fazendo o milagre na sua vida que você tanto precisa. Quando a pessoa, pastor Antônio, ela de fato e de verdade toma a decisão, ela não olha para o mau tempo, ela não olha para o frio. Aqui, por exemplo, em Guarapuava, está a fazer muito frio. Porém, você não deve olhar para isso, porque a sua dor, o seu sofrimento tem sido grande. E tudo o que você tem que fazer é determinar: eu vou lutar. Esse domingo será um domingo todo especial, onde você, na oportunidade, irá participar do cálice da salvação. Acompanhe um intervalo que fala sobre esse domingo, sobre essa reunião tão especial para a sua vida. Já reparou quantas coisas lhe foram oferecidas nesta vida? Algumas você recusou, outras você aceitou, mas poucas realmente mudaram a sua vida para melhor aí dentro de você. E talvez você não saiba que existe uma única coisa capaz de transformar toda a sua vida e tem sido oferecida a quem quiser e aceitar. Neste domingo, 28 de junho, o Cálice da Salvação, às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas Universal. Para outros endereços, acesse universal.org/localizar. Eu me chamo Daniela Araújo, eu tenho 43 anos, sou professora. Eu tinha preconceito com a Igreja Universal. Eu achava que o bispo era ladrão, que havia roubo na igreja. E eu era uma pessoa muito nervosa, muito nervosa. Eu tinha depressão há mais de 25 anos, depressiva, desde a adolescência. Eu tinha uma ansiedade muito grande, uma ansiedade crônica muito grande. Eu tinha um pensamento, eu não tinha paz na minha mente. Eu já tinha tentado suicídio 6 vezes, né? Tomando medicamento. A última episódio de tentativa de suicídio, eu me joguei do carro. Eu tinha várias doenças, assim. De tempos em tempos, eu tinha uma doença que me deixava acamada, quase morrendo por causa disso. E em 2016, eu sofri uma queda indo trabalhar. A princípio, eu fraturei o cóccix, mas eu fui perdendo o movimento do lado esquerdo do corpo. E eu fui, assim, cerca de menos de 4 meses, eu fui piorando muito, cheguei a usar fralda, eu não conseguia usar o banheiro, o meu pescoço ficava caído. O médico falou que eu estava com artrose na coluna toda, no quadril, nos joelhos, e que eu estava também com hérnia de disco. Então eu tomava muito medicamento para dor. Eu cheguei a fazer 46 infiltrações com ácido na coluna para que a vértebra lá voltasse, o osso voltasse a se regenerar. Fazia fisioterapia, acupuntura, todo tipo de tratamento. Eu me lembro que eu gastava, em média, de tratamento por mês, cerca de R$ 1.400. Uma vez, o médico que me tratava,
Ele chorou abraçado comigo e disse assim, eu não tenho mais o que fazer. Eu, em busca de resposta, eu estava fazendo faculdade de teologia e eu me lembro que em março de 2018, era um calor muito forte que a gente estava vivendo, um verão muito forte, intenso. E na hora que eu liguei a TV, eu não tinha o hábito de assistir a programação da igreja. Né? Na verdade, eu até fugia da programação da igreja. Caiu numa reunião, o pastor estava falando ao vivo. Eu lembro que eu falei para o meu filho assim, filho, eu acho que aqui na frente tem uma igreja. E ele me levou com a minha filha e eu cheguei carregada por eles, porque eu não tinha forças. Eu andava com uma bengala, uma muleta, um colete, um colar cervical e uma tipóia no braço esquerdo. 24 horas por dia eu ficava assim. E o pastor que estava no altar, ele pediu para uma obreira vir orar. E no terceiro dia que eu cheguei numa reunião de segunda, quando foi na quarta-feira, eu já estava sem a bengala, sem o colete, meu braço voltou a funcionar, a mexer, e eu estava curada. Com 1 mês e meio, mais ou menos, que eu estava na igreja, eu fui assistir uma aula do curso que eu fazia de teologia. E num vídeo de 3 horas e 53 minutos, o professor que dava a aula, ele falava muito mal da igreja, que a Igreja Universal era uma seita, que o bispo Macedo fazia uma lavagem cerebral nas pessoas, nos súditos, né, da igreja. Eu chamei meus filhos, que tinham visto, né, aquele milagre na minha saúde. E eu disse para eles que nós não iríamos mais naquela igreja. E eu voltei para aquele estado que eu estava, de voltar a tomar medicamento forte para dor, já num estado assim muito pior, porque eu pagava para dar choque, para o braço voltar a mexer, o braço esquerdo voltar a mexer. Minha filha fazia faculdade e ela ia no caminho e falava para mim, mãe, por que a senhora não quer que eu vá para a igreja? Eu falava, porque lá não é para a gente ir, lá é uma seita, você não viu? E ela falava, mas quando eu descer do ônibus, eu posso ir para a igreja? Eu falei, você pode até ir, mas quando você pôr o pé aqui dentro de casa, eu vou te bater. E eu batia nela todo dia. E não era bater de chinelo, era bater de espancar. Não era fácil, porque eu tinha visto a transformação da minha mãe quando ela chegou na igreja, ela tinha sido curada e eu sabia que aquela igreja era diferente, por isso que eu permaneci, porque eu entendi que não era só minha mãe que estava doente. Eu sofria tanto espiritualmente como fisicamente, por isso que eu me entreguei. E eu buscava pela minha mãe, mesmo ela brigando comigo, ela me batendo, ela me maltratando, eu pegava a foto dela, levava para a igreja, fazia propósito, orava em casa, ungia a cama dela, porque eu sabia que por trás disso havia um mal que agia. Me lembro de uma cena que ela foi para a igreja e quando ela chegou, eu bati com ela com a bengala. Era uma bengala de metal. E eu bati tanto nela naquele dia que ela desmaiou. E eu continuei batendo com ela desmaiada. E eu disse, meu Deus, eu me transformei num monstro. E ela contou isso para o pastor da Igreja Universal. E um belo dia o pastor chegou em casa. Aquilo me chamou a atenção, porque eu pensava, tanta coisa, tantas pessoas tem na igreja, tanta gente, por que ele vem se importar comigo? Eu não tenho nada para oferecer para ele. Ele fez a oração e libertou daquele mal. E ele me chamou para ir na reunião e eu fui na reunião naquele mesmo dia. E eu lembro que naquela noite ele pregou sobre salvação. E eu achava que eu era uma pessoa salva.
E na hora que ele fez o apelo, eu olhei para a minha situação. Como que uma pessoa salva espanca os filhos? Como que uma pessoa salva, ela mente? Como que uma pessoa salva, ela é viciada em pornografia? Como que uma pessoa salva, ela vive doente? Então ali eu me entreguei para Deus. Eu comecei a buscar a Deus, comecei a começar de novo, me batizei nas águas, já não tinha mais problema de saúde física, né? Eu já não usava bengala, não usava muleta, eu já não tomava remédio mais para depressão, eu já não tomava mais remédio para ansiedade. Então eu sabia que se eu não tivesse o Espírito Santo, eu ia voltar para aquela condição que eu já tinha vivido. Então, eu lembro que chegou uma fogueira santa. Eu comecei a me esforçar, eu buscava Deus de madrugada. Eu falava, meu Deus, eu quero chamar a sua atenção de alguma forma. E passou um tempo, menos de um mês. Eu lembro que o pastor, ele falou assim, abraça o seu corpo. Talvez você nunca recebeu um abraço de Deus. O Espírito Santo vai te abraçar e ele vai falar com você. Você vai receber o Espírito Santo. E na hora que eu abracei o meu corpo, eu senti uma paz tão grande na minha alma. Eu recebi uma força tão grande dentro daquele dia. Eu saí de lá com vontade de falar para todo mundo que Deus existia. Olha, Deus, ele salva, ele mudou minha vida. E eu nunca mais fui a mesma pessoa. Primeiro eu queria pedir perdão para o bispo. Eu fui uma das pessoas que falou mal da igreja. Se eu estou aqui hoje foi porque aquela porta um dia estava aberta para mim entrar. Fui curada de uma depressão de 25 anos. Né? A gente sabe que os médicos falam que não tem cura, mas tem cura. Hoje eu sou uma pessoa tranquila, calma, eu sei conversar, né, com a minha família, meus filhos. Voltei a trabalhar, porque os médicos falavam que eu não voltaria a trabalhar. Hoje eu faço parte do grupo do Força Jovem, da igreja, sou obreira do grupo do Força Jovem. Minha mãe é uma pessoa totalmente diferente, ela não é agressiva, ela está na mesma fé. A gente evangeliza junto, a gente está no mesmo grupo, servindo no mesmo grupo como obreiras. E é totalmente diferente, porque tem como você ver um antes da Daniela e um depois da Daniela. Minha vida era uma vida vazia, sem sentido. Hoje o Espírito Santo é a minha maior riqueza. Né? Nada se compara à segurança, à paz, à alegria, à força de todo dia você ter vontade de levantar. E o Espírito Santo é tudo isso. Ele é tudo isso. Nós vamos estar com a nossa equipe de fé. Você pode acompanhar agora imagens em tela cheia. Coloca aí, por favor, Sérgio, em tela cheia. Olha aí o momento da oração. Traga uma fotografia para apresentarmos ali no altar de Deus. Traga sua foto. Nós vamos estar orando até o final do mês de julho, que será o dia da decisão da sua vida. Essas imagens que você vê em tela cheia aí, é a nossa equipe aqui de Guarapuava orando, e também eu quero estender esse convite para todas as igrejas universal do Reino de Deus, aqui localizada no centro-sul do estado do Paraná. Inclusive, recentemente, coloca aqui, por favor, para mim, nós tivemos um evento maravilhoso na Universal de Prudentópolis, onde fizemos ali uma oração especial pelos descendentes de ucraniano. Então você também que nos acompanha, tem um familiar que mora ali em Prudentópolis, você pode também participar dessa reunião. Você que me acompanha da cidade de Umuarama, você que sintonizou nesse programa agora, procure aí também o nosso centro de ajuda espiritual, a igreja mais próxima da sua casa,
para que você possa buscar ajuda. Essa pessoa, pastor Antônio, que está a sofrer e quer mudar de vida, ela não pode ficar de fora. Na oportunidade, nós vamos beber desse cálice da salvação. Como disse o salmista Davi, tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor e serei salvo. Quantas pessoas que estão precisando de uma salvação, de um livramento, de paz para a sua vida. Você que está distante, você que há muito tempo não participa, ela vai estar conosco. O endereço, pastor Antônio, da nossa catedral e o horário da reunião, por favor, para essa pessoa que deseja participar. O nosso endereço está aí, como você pode ver, é na rua Padre Chaga, 3.336, no centro de Guarapuava. Esse é o endereço da felicidade. Esteja conosco neste endereço, neste domingo. Eu tenho certeza que Deus, Ele há de abençoar a sua vida e também a sua família. Exatamente isso. Agora é o momento da oração. Vamos unir a nossa fé com o pastor Alexandre Amaro e determinar a mudança para a sua vida. É início de noite. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão. Prepare um copo com água. Una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor grande Deus e Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós aqui na Tua presença oramos em favor da vida sentimental, da vida conjugal de cada pessoa que está agora, meu Deus, conectada por esta emissora. Nós pedimos, meu Deus, pelos casais, pelos casamentos, pedimos, meu Deus, por esta pessoa que está sozinha. De repente, meu Deus, os problemas do dia a dia, as dificuldades fizeram com que o seu relacionamento se esfriasse, brigas constantes, pessoas, meu Deus, que já não conseguem mais se relacionar. Tem casais separados, famílias divididas, mas o Senhor, meu Pai, é o Deus do impossível. Nós temos visto os testemunhos, as pessoas alcançadas pelo Senhor, as famílias restauradas. Que assim também aconteça na vida desta mulher, na vida deste homem, que assim aconteça também na vida dos filhos, esta mãe que ora pelos filhos, que tem enfrentado lutas, problemas, separação. Traga a pessoa novamente mudada e restaurada. Restaura os lares, meu Pai. Restaura as famílias, restaura os casamentos, porque o Senhor é o Deus do impossível. Meu Pai amado, meu Deus querido, nós consagramos esta água e pedimos a bênção para os casais. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Beba da água. Graças a Deus. Tenha a sua família restaurada, o seu lar restaurado, que a bênção esteja sobre os seus filhos, sobre a sua família e sobre o seu lar sempre. Olhe sempre para o alvo, para o nosso Senhor Jesus Cristo. E a reunião da Terapia do Amor, todas as quintas-feiras, tem ajudado milhares de pessoas a ter um lar transformado e uma vida sentimental abençoada. Deus ilumine a todos. Nós ficamos por aqui. O endereço está aparecendo no seu vídeo, Padre Chagas 3.536, no centro de Guarapuava. Seguimos nessa fé rumo ao Monte Sião. Eu tenho a certeza que na sua vida haverá esse derramamento. Um forte abraço e até lá.